Uma visão fantasmagórica que surgiu há 100 anos. Ainda hoje ela intriga nossa imaginação. Ele veio da Transilvânia, impelido por um apetite insaciável por sangue e uma predileção por mulheres jovens. Seus filhos assumem diversas formas. Alguns são vampiros por uma noite. Outros são vampiros de verdade. E alguns são vampiros por eras seguidas. Drácula. Grandes livros. Drácula persiste mais de um século após sua criação. Quando o escritor irlandês Bram Stoker terminou o livro em 1897, achou que tivesse escrito uma boa história de terror na tradição gótica. Talvez uma excelente história, mas Bram Stoker havia criado muito mais que um monstro memorável. Ele havia criado um ícone. Superficialmente, Drácula é uma história simples e sombria, do bem contra o mal. Conde Drácula, um vampiro que sugava sangue, parte da Transilvânia para a Inglaterra em busca de novas vítimas. Drácula aprecia as jovens inglesas, e quando ele satisfaz suas vontades, os homens contra-atacam. É a luta do sobrenatural contra o mundano, do devasso contra o virtuoso. Um nome se destaca como a síntese do mal. Eu sou Drácula. Drácula cravou os dentes na cultura popular como nenhum outro monstro, antes ou depois dele. Drácula tornou-se um dos personagens de ficção mais abrangentes do século XX, talvez por ele poder ser todas as coisas para todas as pessoas. É uma espécie de político. Ele representa tudo aquilo que queremos e tudo o que tememos ao mesmo tempo. Desde o clássico de 1922, Nosferatu, até Bela Lugosi e Christopher Lee, Drácula foi inspiração para muitos filmes. O Príncipe das Trevas. Eu voltei para destruir você! É inútil resistir a ele. James Hart escreveu o roteiro para o filme de Francis Ford Coppola em 1992. Bem-vindo ao meu lar. O livro me impressionou porque era muito diferente de tudo que eu achava a respeito do Drácula. Havia erotismo, sexo, calor. Não era nada do que eu havia visto em filmes. Não era apenas um homem de smoking, era um guerreiro. E isso mudou as ideias que eu tinha de que Drácula fosse grosseiro, engraçado, ridículo e até exagerado. Parecia que ninguém havia lido o livro, que era excelente. Então eu comecei a dizer, vamos filmar Drácula? O livro começa com o jovem advogado inglês Jonathan Harker viajando pelas paisagens misteriosas do leste europeu. Um certo conde Drácula havia adquirido uma propriedade em Londres e Harker levava os documentos relativos à venda. Seu destino, o castelo de Drácula, na Transilvânia. Durante sua viagem pelo interior da Transilvânia, Harker escreve um diário no qual descreve as pessoas e seus hábitos. A impressão que eu tinha era de estar saindo do Ocidente e adentrando o Oriente. O dia todo viajávamos por um país pleno de belezas de todos os tipos. Às vezes víamos pequenas cidades ou castelos no topo de colinas íngremes, como costumamos ver descritos.
Harker é o homem racional do Ocidente entrando num mundo de religião e superstição. Drácula! Moradores da vila descobrem para onde ele vai e pedem que ele não continue. Pelo amor de sua mãe. É o primeiro indício de que algo mais que um cliente o aguarda no castelo. Ao atravessar os Alpes, Harker é levado na carruagem do conde, que some na noite. O relógio marca meia-noite. A carruagem chega ao castelo. Harker bate à porta. Assim que Jonathan entra no castelo e inicia sua viagem rumo ao lado obscuro do ser humano, sua vida muda. Esse é o evento em torno do qual a trama se desenvolve. E então tudo muda para Jonathan, para Drácula, para todos os personagens, para o leitor, ou para as histórias sobre vampiros, porque desde então, logicamente, o vampiro nos atrai. Ao entrar no castelo de Drácula, não estamos apenas entrando numa propriedade na Transilvânia. Estamos entrando na mente de Bram Stoker e, consequentemente, todo o mundo sombrio que formava a cultura vitoriana. Tudo aquilo que não era confessado à luz do dia, mas no contexto de um livro de terror vitoriano, podia ser mencionado impunemente. O livro é uma pedra de roseta das ansiedades vitorianas. Ansiedades sobre sexualidade, doenças, o novo papel da mulher, a nova teoria da evolução e a chegada de estrangeiros à Inglaterra. Harker procura tratar de negócios, mas as estranhas características de seu cliente são difíceis de ignorar. Esta é sua mulher? Que belo pescoço. Uma noite, ao se barbear, Harker percebe que seu anfitrião está longe de ser humano. De repente, eu senti sua mão sobre meu ombro e ouvi a voz do conde dizer: "Bom dia." Eu fiquei assustado, pois foi espantoso não ter conseguido vê-lo, já que pelo espelho eu via o reflexo de todo o quarto. Ele explora o castelo e faz mais uma descoberta perturbadora. O castelo é uma prisão e Harker é o único prisioneiro. Quando Harker, em busca de uma saída, percebe que o conde está adormecido, tem a noção das dimensões de seu aprisionamento. O conde Drácula é um vampiro. A lenda do vampiro é universal. É possível encontrar vampiros em qualquer lugar onde as pessoas tenham sangrado, ou seja, em todo lugar. O mito do vampiro não surgiu num único lugar. Ele apareceu em culturas tão díspares quanto a babilônica e a indiana. Mas em suas variantes, o mito do vampiro tem sempre um tema em comum: o uso de sangue humano para alimentar outra pessoa. A imagem que nós temos do vampiro surgiu no folclore eslavo.
E tem origem na vida real de pessoas reais. Numa época em que não se podia determinar se as pessoas estavam realmente mortas e por isso algumas eram enterradas em estado catatônico. E quando se recuperavam, tentavam sair da sepultura e depois eram encontradas com sangue nas unhas e nos lábios, devido à tentativa de abrir o caixão que estavam presas. Os vampiros costumam aparecer na mitologia como criaturas que mudam de forma. E o vampiro de Stoker não é exceção. Harker vê quando Drácula sai do castelo. Eu sinto o terror deste lugar horrível me dominar. Eu tenho medo, muito medo. Não há saída para mim. Uma das imagens mais reveladoras em Drácula é o momento em que Jonathan olha para baixo e vê Drácula sair pela janela e se arrastar pela parede do castelo, tornando-se um lagarto ou um morcego, baixando de nível na escala evolutiva. Não pode haver imagem mais perfeita para simbolizar a ansiedade vitoriana quanto ao significado de Darwin, esta fronteira indefinida entre o homem e os animais. O homem tende a esquecer que é um animal. A única diferença entre o vampiro e o homem comum é que há menos camadas da sociedade dita civilizada entre nós e a natureza animal. Alguns vampiros encaram a humanidade como uma coruja encara um rato. Drácula se transforma quando quer em homem, em neblina, em lobo, em morcego. A ligação entre morcegos vampiros e sugadores de sangue humano já havia sido estabelecida, mas foi o Drácula de Stoker que a fixou. Como criaturas noturnas, os morcegos aparecem na mitologia e na religião como inimigos da luz, como a encarnação do mal. No entanto, o morcego vampiro comum é muito menos ameaçador que a criação de Stoker. Os morcegos vampiros não sugam sangue. Eles perfuram a pele e bebem o sangue que escorre. Jonathan Harker deve temer muito mais os vampiros que frequentam o castelo de Drácula. Uma noite, ele decide explorar uma parte isolada do castelo. Drácula dizia para ele não entrar naquela sala, para ficar longe dela. É claro que Jonathan vai para a sala tentar descobrir o que está havendo. Ele adormece e desperta para o maior pesadelo vitoriano. É uma fantasia do século XX. Fiquei ali parado, olhando por entre meus cílios, vivendo a agonia da maravilhosa espera. Sua cabeça descia cada vez mais. Eu podia ouvir o som de sua língua lambendo seus dentes e seus lábios. Ele é incrivelmente violado por 3 mulheres sensuais, vibrantes, poderosas. E sua única opção é se entregar. Qualquer homem com sangue nas veias, de qualquer lugar, por mais forte que fosse, mesmo que fosse John Wayne, ficaria nas mãos dessas mulheres. E é essa cena do livro, essa sexualidade, essa força da mulher, o reconhecimento pelo homem vitoriano de que elas eram poderosas, e ele apreciava. Foi uma revelação. E me fez ver que a sexualidade que permeava o livro era muito forte, sobretudo quando vista pela perspectiva feminina. Drácula entra no momento exato. Como ousam? Ele pertence a mim! A fala, ele pertence a mim, permeia todo o trabalho de Stoker. Trata-se de apropriação, de posse, de ter domínio sobre alguém. E Jonathan é o tipo de pessoa que é bom dominar, porque ele é submisso e dócil, faz aquilo que lhe ordenam. Tudo gira em torno do interesse de Drácula em Jonathan. Será que ele vai atacar Jonathan? Será que vai penetrá-lo?
vai dominá-lo? Este é um aspecto homoerótico muito forte no livro. Acho que podemos dizer que Stoker tinha muitas dúvidas quanto à sexualidade, à heterossexualidade ou à homossexualidade, ou pelo menos tinha dúvidas sobre suas relações com os outros homens. Já foi dito que seu relacionamento com Harry Irving, seu patrão, foi um verdadeiro casamento em sua vida. Esse relacionamento começou na Irlanda, terra natal de Stoker. Nascido em Dublin em 1847, Abraham Stoker frequentou a melhor universidade da Irlanda, Trinity College, em Dublin. Ele cortejava uma moça da cidade, a jovem e linda Florence Balcom, uma das mulheres mais cobiçadas de Dublin. E ela aceitou casar com ele. Depois, Stoker se lançou a uma nova conquista. Quando ainda era estudante na Trinity, ele havia escrito uma crítica sobre a atuação do ator inglês Henry Irving no papel de Hamlet. Irving convidou Stoker ao Hotel Shelbourne para que eles conversassem. Irving decidiu recitar o que era comum naquela época. Segundo Stoker, ver isso proporcionou a ele imenso prazer. E ele ficou histérico e, sabe como é, desmaiou ou quase. Sobre o encontro, Stoker escreveu: Foi o encontro de duas almas. Naquele momento, começou uma amizade tão profunda, tão íntima e tão duradoura quanto seria possível entre dois homens. É uma cena de amor, como duas pessoas que se... Não duas pessoas, mas uma delas que se apaixona imediatamente pela outra. Ele simplesmente desmaia, não é uma reação incomum no encontro com uma pessoa importante. Stoker chegou a cancelar sua lua de mel e levou sua esposa para Londres, onde se tornou gerente comercial do teatro de Irving, o Lyceum. Os dois se tornaram inseparáveis. Após as apresentações, eles ofereciam jantares lendários, nos quais as conversas avançavam pela madrugada. Florence e o filho do casal, Noel, ficavam em casa. Irving se recusava a dividir a atenção. Stoker idolatrava Irving. Tinha adoração por ele, era pago para adorar Irving. Tudo se resumia a Irving, mas não acho que fosse uma relação íntima. Irving sempre dava as ordens. Era seguramente um relacionamento quase militar. É possível até imaginar o Teatro Lyceum como o castelo de Drácula, onde Stoker fica preso durante décadas à disposição de seu vampiro pessoal, que tomava a forma de Henry Irving. Um personagem no livro de Stoker reflete sua devoção escrava a Irving. Seu nome é Renfield e seu mestre é o Conde. Em seu quarto no manicômio na Inglaterra, ele aguarda o chamado de Drácula. Renfield tem sede de sangue. Moscas e aranhas satisfazem suas necessidades, por enquanto. Drácula prometeu a ele suprimentos maiores. Quanto mais Drácula se aproxima, mais aumenta o apetite de Renfield. Sangue! Sangue! O Conde fez uma promessa a Renfield. Senhor e mestre, conceda-me a vida eterna. É um pacto com o diabo. Uma coisa que Stoker fez e que eu considero brilhante é que Drácula oferece uma promessa bizarra de vida eterna, oposta de Cristo. Cristo promete a vida eterna se você aceitar Deus. Drácula promete a vida eterna se você aceitar Satã. Como leitores e como espectadores do filme, nós sabemos que bem no fundo de nossas almas também gostaríamos de viver para sempre. Algumas pessoas acham que a relação entre Stoker e Irving era similar à relação entre Renfield e o Conde Drácula no livro, uma relação entre escravo e mestre. Stoker talvez tenha usado Irving como inspiração para criar Drácula. Mas talvez ele tivesse um candidato bem mais sanguinário em mente. Seu nome, Vlad, o Empalador.
Sua terra natal, Transilvânia, Romênia. A Transilvânia fica bem no centro da Europa Oriental. É uma região de florestas escuras e montanhas irregulares. Aqui, castelos antigos tomam conta da paisagem. E cidades medievais parecem intocadas, como se o próprio tempo houvesse parado. Embora Stoker nunca tivesse visitado a Transilvânia, ele havia lido a respeito de um tirano do século XV, conhecido como Vlad, o Empalador, ou Drácula. Vlad não empalava vampiros. Ele empalava seus inimigos. Enquanto as vítimas se contorciam nas estacas ao lado dele, o encantador Vlad sentava-se para jantar. Stoker havia lido sobre o histórico Drácula. Mas quanto ele sabia realmente sobre as aventuras de Vlad? Não há nenhuma prova de que Stoker soubesse, por exemplo, que o Drácula histórico empalava seus inimigos em estacas. Stoker pegou o nome Drácula de um duvidoso livro de história, segundo o qual, em romeno, Drácula significava diabo. Então, ele eliminou o nome que ia usar, Conde Vampiro, e mudou para Conde Drácula. E era só isso que Stoker sabia sobre o verdadeiro Drácula. Até a queda do comunismo em 1989, o livro era proibido na Romênia. Era considerado um exemplo da decadência ocidental. Ainda hoje, a opinião dos romenos sobre o Drácula de Stoker é confusa. Vlad, o Empalador, costuma ser visto como um patriota. E Drácula, uma fonte de renda. Bem-vindos à minha casa. Por favor, sentem-se e comam à vontade. Peço desculpas por não acompanhar, mas eu já jantei. Quando se trata de camisetas, vodka e coisas bregas, Vlad, o Empalador, e Drácula convivem lado a lado. E os turistas vêm procurando ligações entre fato e ficção. Para eles, qualquer castelo é o de Drácula, mas nenhum deles abriga os desconhecidos horrores do mítico castelo de Stoker. Enquanto Jonathan analisa seu destino no castelo de Drácula, o conde parte para a Inglaterra. Ele aparece apenas à noite para se alimentar do sangue dos marinheiros. O navio que chega à Inglaterra não tem mais tripulação. Oportunamente, Drácula desembarca em Whitby, um vilarejo à beira-mar, onde a noiva de Harker, Mina, e sua amiga Lucy passam férias. Mina recebeu poucas notícias de Jonathan e espera impaciente que ele retorne. Mina é competente desde o início. É capaz de datilografar melhor e mais rápido que qualquer outra pessoa. Lucy é a mocinha bonita e geniosa, a princesinha, se é que existe uma nessa história. Ela não é inteligente, pensa apenas em sua beleza e se questiona se os 3 homens que se interessam por ela julgam-na tão adorável quanto ela supõe ser. Lucy recebeu 3 propostas de casamento numa única semana e escolheu Arthur, um aristocrata inglês. Mas Arthur não é páreo para o conde. A atração de Drácula é irresistível e Lucy atende ao seu chamado. Numa noite, Mina encontra sua amiga no cemitério. Tive a impressão de ver um vulto escuro atrás do banco, com aquela pessoa de branco inclinado sobre ela. O que era, se era um homem ou animal, eu não saberia dizer. Lucy! Lucy foi mordida. Ela jamais será a mesma.
Drácula é capaz de fazer aflorar uma energia sexual feminina sem limites. Quando Lucy, por exemplo, é mordida pelo vampiro, torna-se muito mais agressiva sexualmente. Na verdade, quando ela mesma se torna vampira, perde até seu instinto maternal, o que seria a maior catástrofe para uma boa moça vitoriana, e ela ataca crianças. Drácula converte mulheres vitorianas puras e virginais em feras sedentas de sexo. O grande temor de todo bom homem vitoriano. Depois da mordida, Lucy se desvirtua. Como um inseto cede à atração da lâmpada, ela atende ao chamado de Drácula repetidas vezes. Logo, ela fica sem sangue e sem forças. Os homens se desesperam. Lucy está muito doente, mas sua doença é um mistério. Eles chamam o famoso médico holandês Van Helsing. Ele suspeita do pior. Desesperadamente, ele faz a transfusão de sangue de todos os homens para as veias de Lucy. Mas Lucy foi infectada pela doença do vampiro. E nem sangue humano, nem remédios podem curá-la. Se você observar, a questão é a contaminação do sangue e uma doença sanguínea que tem a ver com a sexualidade, sobretudo tornando as mulheres agressivas sexualmente. A ideia do sangue ruim era uma ideia muito comum na época vitoriana. É uma atitude corajosa e desesperada. No final do século XIX, quando ainda não se conheciam os tipos sanguíneos, uma transfusão poderia ser fatal. Mas cada gota de sangue que os homens doam durante o dia é consumida por Drácula à noite. Cedendo ao inevitável, Lucy morre. Quando é vista novamente, está vagando à noite pelo cemitério, com um bebê no colo e com sangue escorrendo pela boca. Ela se tornou morta-viva, uma vampira. E sua busca por sangue não tem limites. Quando você toma o sangue do coração do vampiro, você se torna um deles. Deixa que o sangue entre em suas veias, assim como bebemos o sangue de Cristo no sacramento. Não há nada de estranho nisso. Acontece uma vez por mês na igreja. É a proximidade entre o vampiro e o sangue que cria essa força mítica. O sangue é o maior símbolo humano. Ele significa a própria vida. É a força da vida. Ver sangue também representa a morte. Representa todas as nossas emoções e nossas paixões, sexualidade e ira. Representa nossos elos com o passado distante. O sangue de Drácula agora corre nas veias de Lucy. Ela está ligada a ele eternamente. Lucy está entre os mortos-vivos. Para que ela se salve, uma estaca precisa atravessar-lhe o coração. Na noite em que se realizaria o casamento de Lucy e Arthur, os homens voltam à cripta. Van Helsing leva seus aliados até o túmulo. Eles estão convencidos de que Lucy é uma vampira. Ela é vista vagando, vampirizando crianças. Então, eles fazem orações e leem a Bíblia. E Arthur, que seria seu marido, crava a estaca num movimento autoritário. Ele se torna esse grande Deus que palpita dentro dela. E todos dizem que não passa de uma visão fantasiosa típica de uma lua de mel vitoriana. Então cortam a cabeça dela e enchem sua boca de alho. É uma cena muito assustadora porque, obviamente, faz qualquer mulher pensar numa violação coletiva.
Ou mesmo numa espécie de mutilação cirúrgica da mulher que eles justificam com a espiritualidade fazendo as orações. Será abençoada a mão que der os golpes. Não. Van Helsing é filósofo, médico e advogado. O Dr. Seward é médico e Arthur é um lord inglês. Juntos, eles representam todas as ocupações em ascensão e fazem uma lavagem cerebral entre eles. Usar uma estaca para destruí-los é uma coisa bastante máscula. Cravar uma estaca em alguém é a humilhação máxima, a maior punição e também é uma imagem sexual. Os homens fazem uma orgia com Lucy atravessando seu corpo com essa estaca, porque assim podem se sentir melhor. Gosto muito da vingança de Lucy, mesmo usando seu vestido de noiva e estando morta há 5 dias. Ela é a imagem mais bonita que seu marido já viu, mais sensual, mais erótica que a mulher limitada que ele manteria num canto para exibir e levar as corridas de Ascot e dizer: aqui está Lucy. É a guerra dos sexos no nível gótico. Quando Bram Stoker escreveu Drácula, as mulheres inglesas estavam ganhando as ruas. A partir de 1890, teve início um movimento feminista organizado, além de boa parte da retórica feminista, da retórica acerca da autonomia feminina e das incursões femininas em áreas que antes eram restritas aos homens, além da liberdade sexual feminina. Então surgiu o termo nova mulher, que era repetido à exaustão. Correspondia mais ou menos ao que se chamou, nos anos 60, de liberação feminina. Como muitos outros homens vitorianos de classe média, Bram Stoker não confiava na nova mulher. O que podemos ver em Drácula é Stoker fazendo uma apologia a esse movimento, sobretudo na pele de Mina. Ela sabe datilografar, conhece taquigrafia, é uma criatura admirável. Eu acho que não era bem isso que as mulheres concebiam como emancipação. Eu acho que Stoker ficaria horrorizado se alguém o considerasse um misógino. No entanto, eu acho que ele era mesmo misógino. Enquanto Drácula espalha o caos em Londres, o noivo de Mina, Harker, foge do castelo para retornar à Inglaterra. Mas já era tarde. Enquanto prossegue a busca pelo esconderijo de Drácula em Londres, o conde encontra Mina. A névoa foi ficando cada vez mais densa com o vapor branco da água borbulhante. As coisas começaram a girar na minha cabeça, assim como aquela bruma girava na sala. Mas no meu sonho eu devo ter desmaiado, porque tudo se tornou escuro. O último esforço consciente da imaginação foi me mostrar um rosto lívido inclinado sobre mim em meio à bruma. É preciso ter cuidado com esses sonhos, porque eles nos podariam a razão se fossem muitos. Noite após noite, Drácula sorve as forças de Mina. Até que uma noite, os homens entram no quarto e veem Drácula. Ele está na cama com Mina. Jonathan está inconsciente ao lado dela. Drácula abre seu peito e, conforme o sangue escorre, obriga Mina a bebê-lo. A atitude dos dois lembra muito uma criança empurrando o focinho de seu gatinho para dentro de um pires com leite, forçando-o a beber. Quando você toma o sangue do vampiro, se for mulher, é como um elixir e você se torna uma pessoa radiante. Sua pele fica corada, você tem energia e pode dar ordens aos homens. O apelo de Drácula sobre as mulheres é muito grande. James Hart lembra a noite em 1977 em que viu Frank Langella no papel de Drácula, seduzindo Mina no palco. Ele abre o peito e Mina bebe. O público fica apreensivo, prendendo a respiração. A cortina desce.
E as luzes se acendem. Eu estava sentado atrás de uma fileira de mulheres, provavelmente de New Jersey ou Queens, de cabelo armado. Eram várias, e uma delas com a voz bem alta falou: prefiro passar uma noite com Drácula morto a estar o resto da vida ao lado do meu marido vivo. E eu disse: uau! E essa é a força de Drácula. Os homens empunham espadas, armas, crucifixos e estacas. As mulheres vestem suas camisolas mais sensuais. No livro, os homens precisam salvar Mina da vida eterna como vampira. Está iniciada a corrida. Para os leitores vitorianos, era uma cena gótica clássica. Homens de moral inquestionável perseguem o monstro mau e devasso. Mas hoje, muitos leitores preferem Drácula aos seus carrascos. Ele é exótico. Eles são comuns. Eu acho que Drácula é muito mal compreendido. Ele foi amaldiçoado, precisava se alimentar do sangue dos vivos e sua vida era cheia de conflitos. Ele é um personagem trágico e as pessoas têm pena dele e sentem ódio ao mesmo tempo. Isso é emocionante. Eles se intitulam vampiros, mas caçam em boates muito mais que em cemitérios. Pra mim, esse mundo vampiresco é divertido. Derrubamos tabus, somos diferentes, somos nós mesmos. Posso repudiar o mundo normal, posso deixar para trás o trabalho e o estudo. E posso ser assim. Não preciso ser como homens e mulheres comuns. O jeito de viver dos vampiros é uma expressão limitada de liberdade. É fazer o que você quiser quando tiver vontade. Nós não somos maus, somos amistosos e não mordemos. Toma! Eles se intitulam vampiros, mas muitas coisas mudaram desde a época de Drácula. Os caninos, por exemplo. Por $85 o par, qualquer um pode usá-los. O vampiro, que antes era considerado a encarnação do mal, foi reinventado como um símbolo da alienação. Drácula assumiu vários tipos de características positivas no final do século XX e acho que Bram Stoker ficaria espantado com isso. Essa ideia de que Drácula é um modelo que deve ser imitado faria Bram Stoker pensar em que mundo tinha vindo parar. Os vampiros modernos têm menos restrições do que o do século XIX. Drácula vivia com medo de alho, de cruzes e da luz do dia. E para piorar as coisas, ele só podia dormir sobre o solo da Transilvânia. Então, levava caixas de terra com ele e as escondia em lugares estratégicos. A terra é a chave para a sobrevivência de Drácula na Inglaterra. Se os homens destruíssem seus refúgios, o conde precisaria voltar para a Transilvânia. Quando eles localizam as caixas, Van Helsing esteriliza a terra, abençoando-a com hóstias. Ele compara a luta contra o vampiro à Guerra Santa. Falhar neste momento envolve mais do que vida ou morte. Morrendo, ficaremos como ele. Estaremos fadados, portanto, a nos tornar esses seres noturnos que se alimentam do corpo e da alma daqueles que amamos. Não é simplesmente a luta pela vida de Mina. É a luta pela própria alma da Inglaterra. Drácula pode ser lido como um romance sobre a supremacia inglesa no final do século XIX, aliada à desconfiança, ao ódio e ao medo para com os estrangeiros. Houve um grande fluxo migratório para a Inglaterra de pessoas vindas do leste europeu a partir de 1880 e 1890 e muita gente não aprovava isso. Drácula aparece, contamina o puro sangue inglês, ameaça a própria base da civilização inglesa e é preciso mobilizar os ilibados representantes da Inglaterra e da Europa Ocidental para lutar contra ele. Quando Mina sorve o sangue de Drácula, está desvirtuada. Para protegê-la contra novos ataques de Drácula, Van Helsing toca sua testa com uma hóstia.
Ela se dissolve sobre sua pele. Ela grita suja, suja. É uma referência à Idade Média, quando os leprosos usavam sinetas no pescoço e, ao passar, tinham de gritar sujo, sujo. Ela se sente excluída da condição de humana. É um momento muito comovente. Mina foi contaminada pelo sangue do vampiro. Mas os vitorianos estavam preocupados com uma outra, mas também ameaçadora doença, a sífilis. Em Drácula, Stoker criou uma metáfora para essa epidemia. A sífilis tornou-se a praga do vampiro. A sífilis era a AIDS da época vitoriana e eu não acho que seja coincidência que a epidemia da AIDS tenha vindo neste momento extraordinário de ressurgimento da literatura e dos filmes sobre vampiros. Mais uma vez surge a ideia de um contágio pelo sangue. Para expulsar da Inglaterra o sangue ruim, Stoker manda Drácula de volta para a Transilvânia. Os homens e Mina vão atrás dele. Stoker, como se fosse um grande produtor de cinema ou diretor, organiza a perseguição de modo a haver 3 vetores de interesse: o Coche, os Cavaleiros, Mina e o Dr. Van Helsing. Os 3 se dirigem ao castelo de Drácula. O sol está se pondo e os lobos estão uivando. De repente, você se vê num filme de John Ford, em meio a um tiroteio. O sol vai se pondo, os homens vão chegando e então surge Drácula. E Quincy Morris atravessa seu coração com uma faca. Eu não inventei isso, bem que eu gostaria, mas há um ar de triunfo nos olhos de Drácula quando o sol se põe. Então é possível ver em seu rosto aquele ar sereno e ele vira pó. Mas, na verdade, como um crítico observou, ele provavelmente não virou pó, mas tomou a forma de raios de lua, como os vampiros são capazes de fazer. E simplesmente saiu. Os outros acharam que o haviam matado. Mas é claro que não se pode matar Drácula com uma faca, isso é bobagem. Sempre achamos que Drácula havia sido morto com uma grande estaca e um grande martelo, mas não é verdade. Eu pergunto às pessoas, você sabe como Drácula morreu? Bem, eles cravaram uma grande estaca nele. Não, Drácula foi morto por um texano com uma faca Bowie. Então me olham como se eu fosse louco. Com estaca ou não, Drácula vira pó. A maldição chega ao fim. Quando Drácula foi lançado em 1897, as vendas foram boas. As pessoas encaravam o livro como uma história de terror. No entanto, Stoker não teve reconhecimento financeiro nem profissional. Apenas a mãe de Stoker reconheceu que se tratava de um bom livro. Meu caro, é esplêndido. Vai muito além de qualquer coisa que você já tenha escrito. Nenhum livro, desde Frankenstein, de Shelley, ou qualquer outro, chega perto do seu em originalidade e terror. Poe nem chega perto. Mas os lucros com Drácula foram irrisórios. E pouco depois que Henry Irving morreu em 1905, Stoker teve o primeiro de seus vários derrames. Mas Stoker continuou a escrever e fez inclusive um livro de memórias sobre seu relacionamento com Irving. Em 1912, Bram Stoker morreu em sua casa. Estava com 65 anos. A morte de Stoker aconteceu na mesma semana do naufrágio do Titanic. O frenesi da mídia sobrepôs-se às notícias de sua morte. Contrastando com os últimos anos de vida de Stoker, Drácula termina com uma anotação de Jonathan em seu diário. Anos após a épica batalha contra o Conde, ele volta ao castelo com Mina e eles levam seu filho, Quincy.
Era quase impossível acreditar que as coisas que havíamos visto com nossos próprios olhos e escutado com nossos próprios ouvidos fossem verdadeiras. Todos os traços do passado haviam sido apagados. Será mesmo? É claro que o bebê Quincy deveria ter nas veias o sangue dos homens valentes que enfrentaram o vampiro. Mas sua mãe, Mina, bebeu o sangue de Drácula, que por sua vez bebeu o sangue de Lucy, que recebeu o sangue do Dr. Seward, de Van Helsing e de Arthur e Quincy Morris. Na verdade, a criança carrega o sangue de todos eles, exceto do pai, Jonathan Harker. Então tenho certeza de que o bebê é um vampiro. Quer tenha reencarnado como o bebê Quincy ou renascido em infinitas adaptações cinematográficas, Drácula continua vivo. A cada novo filme, a cada nova geração, Drácula pode mudar e proporcionar aquilo que você deseja. Ele sabe entreter as pessoas e tem feito isso conosco há um século. Acho que vai continuar fazendo isso por mais um século. O Conde Drácula vai viver mais que todos nós, vagando por nossos pesadelos, revelando nossos mais secretos temores e nossos mais profundos desejos.